Fala pessoal, tudo bem? Olha, no vídeo passado vocês já entenderam o que é um gatilho mental, né? Que o gatilho mental é um atalho que a nossa mente toma de forma automática e inconsciente, né? Quanto mais complexo as coisas em nossa sociedade vai se tornando, menos tempo e menos disposição nós temos para fazer uma avaliação também complexa. Ou seja, nós acabamos de forma inconsciente tomando alguns atalhos. Vou te dar um exemplo de alguns atalhos. Se é caro, deve ser bom. Se ele usa uma farda, ele deve ser policial. Se ele usa um jaleco, ele deve ser um médico. Aliás, eu até substituiria essa palavra de deve. Se ele usa um jaleco em contextos diferentes, em alguns contextos, ele é um médico, né? Nós vamos ver isso mais pra frente. Se ele tem muitas curtidas, ele deve ser bom. Se ele tem muitos seguidores, ele deve ser muito bom. Inclusive, nesse contexto, o gatilho funciona da seguinte forma. É atribuída uma autoridade a esse criador de conteúdo, ou seja lá o que for, pela quantidade de seguidores. Quanto mais seguidores ele tem, mais o gatilho é assim, esse cara deve ser bom. Essa é a razão, inclusive, porque muitos compram seguidores. Eles compram seguidores para que as pessoas vejam que ele tem muitos seguidores, ele atrai ainda mais seguidores. Existe essa estratégia mesmo aí. Então, como eu disse anteriormente, nós não temos tempo e nem disposição para a gente avaliar a veracidade de tudo e de todas as coisas. Essa é a razão pelo qual a nossa mente ele toma atalhos. Esses atalhos são chamados gatilhos mentais, né? O interessante é que existem contextos onde, uma vez utilizado o gatilho mental, ele terá mais força em um contexto do que outros contextos. Por isso que não é só colocar o gatilho mental, né? Existe contexto onde determinados gatilhos eles serão mais fortes do que outros. Um exemplo bem simples, tá? Se eu coloco um jaleco, por exemplo, sem ninguém saber, eu coloco um jaleco e ando dentro de um hospital. Todos os pacientes que me verem lá, eles vão ter a certeza que sou médico, porque eu tenho um jaleco, tá com o meu nome no jaleco, porque aquele contexto do hospital, ele reforça o gatilho mental de autoridade criado pelo jaleco. Esse cara não tem tempo para ele avaliar o meu diploma, onde eu formei, se é que realmente eu formei. O atalho que a mente dele toma é o seguinte: se ele tá com um jaleco dentro do hospital, ele é um médico. Porém, se eu ando com um jaleco, por exemplo, na rua, em uma festa aí de carnaval, exemplo, essa autoridade, aliás, essa certeza de que eu sou um médico, ela cai. Porque aquele contexto de festa, de rua, o médico não andaria na rua com um jaleco, se bem que eu já vi alguns andando com jaleco na rua, mas o médico não andaria com um jaleco na rua, ainda mais em época de carnaval, enfraquece esse gatilho, porque existe a possibilidade do cara estar fantasiado de médico, não ser um médico. Então o contexto, ele torna mais fraco ou mais forte o gatilho mental. E isso que eu estou chamando de contexto, o legal que o nome disso chama-se persuasão. É a persuasão antes de persuadir. Existe uma persuasão calada, que ela já está persuadindo antes de você começar a persuadir, chamado pré-suasão. O contexto é uma pré-suasão. Ou seja, o hospital, por exemplo, ele já está, o contexto reforça o gatilho de eu estar com jaleco porque é hospital. Então o hospital está persuadindo aquela pessoa a acreditar mais que sou médico por conta do jaleco. Então o contexto ele deve ser usado como uma persuasão para que você tenha mais força na sua persuasão da abordagem comercial, usando os gatilhos mentais corretos, entendeu? Vou dar um exemplo. É muito mais fácil a sua abordagem comercial ter mais efetividade, por exemplo, numa escola, se você trabalha com cursos, por exemplo, e você vende cursos. Se a sua escola for uma escola bonita, confortável, e você fizer essa abordagem comercial dentro da escola, esse contexto da escola torna mais efetivo a sua venda do que você fazer essa venda fora da escola. Ou seja, o contexto da escola reforça ainda mais a sua autoridade, a sua escassez, que você usa aí na sua abordagem comercial. É só você pensar o seguinte: imagina
o cliente vendo a escola cheia, cheio de alunos sorrindo, saindo da escola e você ali fazendo a abordagem comercial. Aquele contexto está persuadindo ele, inclusive, mais fortemente do que a sua abordagem, o seu discurso comercial. Por isso que, uma vez que você sabe combinar o contexto com o gatilho mental, você fica muito mais poderoso no seu discurso comercial. Vou dar alguns exemplos aqui de como a persuasão ela funciona. Só olhar aqui, ó, já tem alguns exemplos para você entender. Inclusive a roupa, tá? A roupa é uma forma de você persuadir. Então, se você usa gatilhos mentais, tudo isso na sua abordagem comercial, você tem que prestar atenção se você está persuadindo antes de persuadir. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe os comentários aqui pra gente saber como você hoje utiliza a sua persuasão na hora de vender. Você utiliza de gatilhos mentais? Você utiliza de persuasão? Coloca pra gente nos comentários, é legal a gente saber. Sucesso pra vocês e boas vendas!